Começando. O Vitor Hugo deu aula anterior, né? Deu aula 20, que é lugar geométrico. Vocês assistiram a aula dele, a última aula dele, semana passada? É isso? Ele deu essa parte para vocês, lugar geométrico? Porque senão vou começar a aula 21, né? Que é baricentro, incentro, circuncentro. Tudo bem? Ele chegou a terminar a aula anterior? Acho que sim, né? Então vamos começar aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Ixi, a conexão está instável. Vamos esperar dar uma melhorada nessa internet? Senão vocês não me ouvem bem, né? É hoje. Acho que não era para ter aula mesmo. Bom, então deixa eu fazer um esqueminha aqui. Isso não tem no livro dessa forma, né? Claro, é que eu costumo explicar desse jeito para ficar mais fácil de guardar. Quer dizer, as iniciais dos pontos notáveis, vocês estão aí? Estão me ouvindo bem? Tudo bem aí? As iniciais dos pontos notáveis do triângulo, que seria aulas 21 e 22, está lá na página 62, no caderno 2, formam a palavra bico, tá? Seguindo essa ordem, é claro. Então, o bico, o B vem de baricentro, daqui a pouco a gente vai ver, daqui a pouco, que é o ponto de encontro das medianas, tá? Então, marquei aqui medianas, mas depois eu vou explicar direitinho o que é o ponto de encontro das medianas e qual que é a propriedade de baricentro, né? Qual o significado de baricentro. O I vem de incentro, ponto de encontro das bissetrizes, tá? Dos ângulos internos. Então, todo triângulo tem 3 ângulos. Se você traçar as 3 bissetrizes, vai se encontrar no incentro. Daqui a pouco eu explico melhor. O C vem de circuncentro, ponto de encontro das mediatrizes, né? O que é mediatriz? É a reta que passa bem no ponto médio do segmento, né? Se tem lá um segmento qualquer, tem lá a mediatriz dele. Como o triângulo tem 3 lados, ele vai ter 3 mediatrizes. Elas vão se encontrar no circuncentro. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver que tem a ver com circunferência circunscrita no triângulo. E o O vem de ortocentro, é o ponto de encontro das alturas. Tá? Então, essa seria a palavra-chave da aula, bico, né? Baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. Tá? Então, tem que lembrar que é ponto de encontro das medianas, do baricentro, como eu vou explicar agora. Tá? Tudo bem? Até aí? Deixa eu diminuir aqui. Subir aqui um pouquinho. Então, primeiro, vou explicar primeiro o incentro, que é o que ele coloca aí no caderno primeiro. O incentro, então, é o ponto de encontro, ponto de intersecção das bissetrizes internas do triângulo. Então, ó, tá vendo? Aqui tem um triângulo ABC, ele traçou a bissetriz aqui, dividiu esse ângulo ao meio, traçou a bissetriz do B, dividiu o ângulo ao meio, traçou a bissetriz do C, sempre, se você faz esse compasso direitinho, você vai ver que vai dar no mesmo ponto. E esse ponto vai ser o incentro, né? Ele equidista dos lados, né? Por isso você consegue inscrever uma circunferência, né? Então, incentro equidista dos lados, quer dizer, essa distância seria o raio, né? Equidista dos lados de um triângulo, é o centro da circunferência inscrita. Então, aqui, por exemplo, se eu fosse pegar aqui esse triângulo, fosse fazer meio mais ou menos, né? Quer dizer, pegando aqui a bissetriz do ângulo A, mais ou menos, tá? Pegando a bissetriz do ângulo B, e pegando a bissetriz do ângulo C, você consegue achar um incentro, tá? De tal forma, então, o que acontece? Se esse ângulo aqui for alfa, que é o B sobre 2, né? Que vai ser alfa. Se aqui for beta, que vai ser beta. E se aqui for teta, que vai ser teta. Então, aqui vai estar um incentro, tá? Então, se a gente tivesse um compasso aí, a gente vê que teria uma circunferência aí que vai estar... Eu não sei se eu consigo fazer aqui. Não vou conseguir fazer aqui direitinho. Ele está mais para lá, né? Esse aqui não dá para deslocar depois que você fez, mas assim, ela vai tocar nos três lados, né? Quer dizer, aqui não está bem feito, teria que tocar aqui também, né? Então, toda vez que você vê uma circunferência inscrita no triângulo, quer dizer, tem lá uma circunferência qualquer, tem lá o triângulo circunscrito nela, ela está inscrita nele,
o ponto de encontro aí vai ser desculpa, o centro dessa circunferência vai ser o incentro, tá? Então, aqui, com certeza, esse ponto aqui seria o incentro, tá? Então, daí vem o nome incentro, circunferência inscrita no triângulo. É o ponto de encontro das bissetrizes, tá? Das bissetrizes. Bissetriz divide o ângulo ao meio. Tudo bem? Esse é o primeiro. Depois, segundo, o circuncentro, tá? Então, expliquei primeiro o I, depois o C, seguindo a ordem do caderno, né? Eu procuro explicar primeiro o baricentro, depois o incentro, mas tanto faz, né? Então, da semana passada, quer dizer, o Vitor deve ter explicado, se você tem um segmento qualquer, quem que é a mediatriz? Mediatriz é o segmento que passa no meio e é perpendicular, né? Então, o que acontece com a mediatriz? Qualquer ponto da mediatriz equidista dos extremos do... Então, se eu pegar... Opa, tá branco? Por isso que não dá para ver, tem que ser o laranja. Então, se você pegar qualquer ponto da mediatriz, essa distância é igual a essa, como ele viu lá, lugar geométrico dos pontos que equidistam de um ponto, né? Então, a mediatriz, ela passa aqui no meio, né? E é perpendicular, né? Tudo bem? Então, essa seria a reta mediatriz. Então, o que acontece? Você traçou aqui a mediatriz, ó, essa mediatriz MD. Traçou a mediatriz do lado BF. Então, você encontra um ponto aqui, se está nessa mediatriz, equidista desse vértice e desse. Se está nessa mediatriz aqui, equidista desse vértice e desse. Se está nessa mediatriz aqui, qualquer ponto dessa mediatriz equidista, então você consegue achar um ponto que equidista dos três vértices, né? Por isso que você consegue circunscrever uma circunferência aí, né? Essa distância aqui, que seria o raio, né? Seria igual a essa, porque se está na mediatriz equidista dos extremos do segmento, né? Agora, se está nessa mediatriz equidista desse e desse, por isso que essas três distâncias vão ser iguais, que seria o raio, nessa parte verde seria o raio, né? Aqui seria o raio da circunferência, aqui o raio, tudo bem? E o raio. Então, esse é o circuncentro, é ponto de encontro das mediatrizes, né? Não é mediana. A mediatriz é que passa no meio, mas ela é perpendicular. Mediana não, daqui a pouco a gente vê mediana, tá? Bom, propriedades. Bom, quando você pega um triângulo acutângulo, os ângulos agudos, o circuncentro sempre vai ser um ponto interno do triângulo, né? Se você pega um triângulo obtusângulo, ângulo obtuso, então esse ângulo maior que 90, o circuncentro sempre vai estar fora, né? E no triângulo retângulo, a gente viu lá até na aula 6, né? Aquelas propriedades de triângulo retângulo, o circuncentro vai estar aqui no ponto médio da hipotenusa, essa distância igual a essa, que seria igual a essa, que seria o raio, né? Então, não tem muito o que pedir no circuncentro, a não ser saber como é que está o circuncentro. No triângulo acutângulo é um ponto interno, no triângulo obtusângulo vai ser sempre um ponto externo ao triângulo, e no triângulo obtusângulo, desculpa, retângulo, o circuncentro vai ser o ponto médio da hipotenusa, tá? Então, essas são as três possibilidades, quando você vai circunscrever uma circunferência. Então, o nome circuncentro vem de circunferência circunscrita, né? Inscrita é o incentro, né? O centro dela. Circunscrito, o centro é o circuncentro, tá? É isso. E depois, o terceiro ponto, baricentro é o mais importante, né? Baricentro é ponto de encontro das medianas do triângulo, tá? Mediana sai de um vértice, vai lá no meio do lado oposto. É diferente de mediatriz. A mediatriz passaria aqui por esse MP e seria perpendicular. Não, mediana sai de um vértice, vai lá no meio do lado oposto. Tem a mediana que sai aqui do quê? Vai lá no ponto médio do lado oposto. E tem a mediana que sai daqui e vai lá no ponto médio do lado oposto. Ela se encontra aqui nesse ponto que a gente chama de baricentro. Tá? Que propriedades tem o baricentro? É o centro de gravidade do triângulo, esse ponto aqui é o ponto de equilíbrio do triângulo. Se eu construir um triângulo de cartolina, colocar ele na horizontal, colocar esse baricentro na ponta do meu dedo, ele não vai tombar para nenhum lado, de equilíbrio, né? O ponto de equilíbrio do triângulo. Tá? E propriedade importante, o baricentro divide cada mediana na razão 2/1. Sempre a distância do vértice, deixa eu trocar de cor aqui, a distância do vértice ao baricentro é o dobro da distância do baricentro ao ponto médio. Essa medida que for K, essa medida do vértice até o baricentro é o dobro, 2K. Assim como se aqui for X, aqui seria 2X. Assim como se aqui for Y, aqui vai ser 2Y. Isso quer dizer, ó, o PB é o dobro ou PB sobre BNP vai ser 2/1, é o dobro, né? Quer dizer, o PB, ele é o dobro desse BNP aí, né? O QB
é o dobro do B, BMQ ali, e o PB, o RB é o dobro do BMR, né? Ponto médio lá. Então, eu vou pegar um triângulo qualquer, eu até peguei lá daquela figura de palitos, né, Manu? Lembra dessa figura aqui? Então, ó, se eu pegar aqui o baricentro, desculpa, a mediana, ela sai daqui, vem lá no ponto meio do lado, ponto médio do lado oposto, tá vendo? 3 aqui, 3 aqui. Aí tem uma aqui que sai daqui e vai lá no ponto médio. Bastaria 2, né? Se eu pegar o terceiro, vai se encontrar no mesmo ponto, tá? Se tivesse bem feito aqui, vem cair bem aqui no meio, né? Aqui tem 5, né? Não sei se esse palito que ele colocou está exatamente do mesmo tamanho, né? Tá? Então, você teria que aqui está o baricentro. Esse seria, então, opa, deixa eu pegar um. Aqui estaria o baricentro. Tá? A gente chama de ponto G, às vezes. Né? Se eu tenho aqui A, B, C, imagina aqui um N, aqui um N, aqui um P, né? Tá? Então, o G seria o baricentro, que é o ponto, é o centro de gravidade do triângulo, por isso ponto G. Tá? E a propriedade importante é que se aqui, daqui a aqui for K, o do vértice ao baricentro é sempre o dobro. É aqui que a gente vai trabalhar nos exercícios, tá? K para 2K, tudo bem? Mesma coisa aqui, se aqui for N, daqui a aqui vai ser 2N, né? E se aqui for Z, e vai ser 2Z. Sempre a distância do baricentro ao vértice é o dobro da distância do baricentro ao ponto médio, tá? Essa é a propriedade importante. Baricentro, ponto de equilíbrio, né? Isso é importante para construções lá, ponto de equilíbrio. Bom, depois o último é o ortocentro. Deixa eu limpar aqui. É o menos importante. O ortocentro é ponto de encontro das alturas ou das retas suportes. Daqui a pouco eu falo por que ele fala em reta suporte das alturas. Então, aqui não tem muito o que pedir. Ó, se o triângulo for acutângulo, você traçou aqui a altura, traçou a altura, traçou a altura, o ortocentro sempre vai ser um ponto interno, né? Se o triângulo for obtusângulo, observe que você tem uma altura relativa ao vértice A, está fora do triângulo, né? Aqui a altura relativa ao vértice C, porque a altura sai de um vértice, chega perpendicular à reta que contém o lado oposto. Então, essas três alturas não se encontram, você tem que prolongar. Então, no triângulo obtusângulo, o ortocentro está fora. E no triângulo retângulo, a altura relativa ao vértice B é o próprio BO. A altura relativa ao vértice C seria o CO. Então, aqui está o ortocentro, né? Assim como tem outra altura aqui. Então, no triângulo retângulo, o ortocentro é o vértice do ângulo reto, tá? É isso, não tem muito o que cobrar em ortocentro, tá? É o menos importante dos três, tá ok, galerinha? É isso, eu vou fazer o exercício 1, tá? Na figura, sendo B o baricentro, então B está aqui o baricentro, determine o AB, tá? Então é assim, se eu prolongar aqui, ó, então o que acontece, ó? Se eu prolongar, como é baricentro, vai cair bem aqui no ponto médio, apesar do desenho dele não tá aparecendo muito. Então você tem ali o baricentro, cadê tu? Então aqui está o baricentro. O que acontece? A distância do A até o B é o dobro aqui, chegaria num N aqui, né? Chegaria no ponto médio, quer dizer, então, se aqui tudo é 4, daqui aqui vai ser 2, ponto médio, né? Mediana, 2 centímetros, e aqui também 2, apesar do desenho não estar muito parecido. Então, já sei que aqui é 2 e aqui é 3. E a distância do baricentro ao vértice é sempre o dobro da distância do baricentro ao ponto médio. Quer dizer, se você chamar aqui de K, que vai ser 2K. Ah, por que eu não chamei aqui de K? Se você quiser chamar aqui de K, ali ficaria K sobre 2, ficaria fração, né? Então, eu quero saber o AB, que é 2K. Então, eu vou usar Pitágoras. Ó. Você tem aí um triângulo retângulo, onde aqui é 90, aqui é 3, aqui é 2, não cai naquele 3, 4, 5, não. 3, 4, 5 é o grandão. E aqui 2K mais K, quer dizer, isso tudo vale 3K. Tá? 3K. Então, eu vou usar um Pitágoras aqui, eu vou descobrir o K. Descobrindo o K, você quer saber o AB, que é 2K. Não vai dar exato, não, tá? 3K ao quadrado, hipotenusa, 2 ao quadrado, cateto ao quadrado, mais 3 ao quadrado, tá? 3K vezes 3K dá 9K quadrado. 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado dá 9, 9K quadrado igual a 13.
K quadrado igual a 13 nonos. Esse quadrado vai para lá como mais ou menos aí, o menos não vai servir, né? Já que o K o segmento é positivo. Então, separem raiz do numerador, que não dá para tirar, raiz do denominador dá 3. K é maior que zero, né? Então, só posso pegar o K igual a raiz de 13 sobre 3. Tá? Depois, tudo bem aí, galera? Vocês estão bem? Estão me ouvindo? Depois, segunda parte, eu quero saber quanto vale o AB. O AB que é 2K. Então, o AB vai ficar duas vezes o K que deu raiz de 13 sobre 3. Deixa eu mudar a cor aqui. Ixi, minha conexão está ruim. Então, aqui no lugar do K, você vai colocar esse raiz de 13 sobre 3. Portanto, o segmento AB dá 2, raiz de 13 sobre 3 centímetros, tá? Essa é a resposta, tá? Acaba aí. Tudo bem, galera? Vocês estão me ouvindo? Guilherme, dá um toque aí. Fala um oi aí, se está tudo bem ou não. Está me ouvindo, Guilherme? Karine, Manuela? Vocês estão aí? Um silêncio. Estou ouvindo, professor. Tô ouvindo. Obrigado, obrigado. Tá? Então, é uma parte assim, você vê que a gente usamos Pitágoras, usamos a propriedade. Obrigado, Manu. Beleza. Então, usamos a propriedade, quer dizer, primeiro, baricentro é ponto de encontro das medianas, então por isso que caiu aqui no meio, não vá pela aparência, não parece, né? Mas cai aqui no meio, então por isso ficou 2 e 2, né? Deixa eu pegar aqui esse vermelhinho aqui, que fica melhor para entender. Então, a gente prolongou, né? Então isso é uma mediana. Por quê? Porque baricentro é ponto de encontro das medianas. Então, por isso ficou 2 e 2 aqui. Depois usamos também a propriedade, que o baricentro divide a mediana na razão 2 para 1, né? Então se aqui é K, a distância do vértice ao baricentro é sempre o dobro da distância do baricentro ao ponto médio. Então, ficou 2kk, que dá 3k, usamos Pitágoras para descobrir esse k. E aí, o AB, que é o que ele quer saber, duas vezes o k. Então, é isso. Tá? Então, usamos três propriedades aí, de mediana, de baricentro, de ponto de encontro mediano, né? De propriedade 2 para 1 e de Pitágoras, né? Um exercício bom. Tudo bem? Pode passar, estão copiando. Vou passar, tá? Se alguém quiser que volte, é só falar. Aqui é mais definição, que eu expliquei lá, né? Mas vamos lá, eu prefiro explicar separadamente, que explicar aqui. Na figura, abaixo, o ponto I é o centro da circunferência inscrita. Então, lembra, a circunferência inscrita é um incentro. Pode-se afirmar que I é o baricentro, I é o ortocentro, I é o ponto de intersecção das medianas, I é o ponto de intersecção das bissetrizes, é isso, né? Então, qual que é a ideia aqui? Se você pegar e traçar aqui, mesmo porque aqui, ó, bissetriz, qualquer ponto que você pega é equidista dos lados, né? Aqui bissetriz também, e aqui bissetriz. Então, na verdade, sempre que você tiver uma circunferência inscrita no triângulo, o centro dela vai ser o incentro, que é o centro da circunferência inscrita no triângulo, que é o ponto de encontro das bissetrizes. Quer dizer, esse aqui é alfa, aqui é alfa, esse aqui é beta, lá pequenininho ficaria ruim de fazer isso, né? Esse aqui é teta, aqui é teta. Então, esse ponto que é o incentro, né? Então, seria a alternativa dele. Queria que explicasse aqui, não. Na verdade, eu acho melhor explicar lá separado, depois vem. E é o ponto de intersecção das bissetrizes dos ângulos internos do triângulo ABC, né? Aqui é o ponto de intersecção das mediatrizes, não, aqui seria o circuncentro, né? Circunferência fora, né? Circuncentro. Aqui baricentro seria mediano, né? Ortocentro seria a altura, né? Tá? É isso, tá, galerinha? Alternativa D. Beleza? É só isso. Na verdade, como eu disse, ele queria que explicasse o exercício aqui. Eu não gosto de explicar exercício, explicar teoria em exercício. Prefiro explicar lá separadamente. Oi, Isa, tudo bem aí?
Isa, então aconteceu lá que a gente acabou não colocando lá na sala virtual, mas eu estou gravando essa aula, eu vou colocar lá, tá? Depois, a parte que você não pegar, você dá uma olhada lá, tá? Que a escola ficou de lançar essas matérias, lançar esses convites no Zoom e acabou que acho que a partir de amanhã ou depois que eles vão começar a lançar, né? Mas isso depois a Elisa conversa com vocês, tá? Então, estou gravando essa aula e vou colocar lá hoje lá no e, e aí você olha ela na íntegra, tá? Bom, Tudo bem, professor. beleza, desculpa, tá? Então, aqui, o terceiro. Então, como eu disse, você está querendo que explique a matéria aqui, né? É isso que eu não acho legal, mas vamos lá. Na figura abaixo, o C é o centro da circunferência circunscrita, né? Lembra? Circunferência circunscrita é o circuncentro, que é o ponto de encontro das mediatrizes, né? Bom, mas vamos lá. Na figura abaixo, o ponto C é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo DEF. Pode-se afirmar que C é o baricentro, C é o incentro, C é o ponto de intersecção das medianas? Não. Da altura? Não. É a mediatriz que seria E, né? Porque, na verdade, o que acontece aqui? O que é mediatriz? Ó? Se eu pegar aqui, mediatriz é aquela que passa pelo meio e é perpendicular, tá? Não é diferente de mediana, né? A mediana, o que acontece? A mediana, ela sairia daqui e iria lá no vértice oposto, né? Isso aqui é a mediatriz, tá? Então, se eu traçar as três mediatrizes, elas sempre vão se encontrar num ponto, porque se está na mediatriz, pelo que vocês viram com o Vitor na aula anterior, se está na mediatriz, equidista quando você tem lá um segmento qualquer, quando você traça a mediatriz, ela é equidista, qualquer ponto dela é equidista dos vértices, né? Dos extremos desse segmento. Essa medida aqui, né? Igual a essa medida, né? Tá? Então, se eu tracei essa mediatriz, esse ponto é equidista dos dois vértices. Se eu tracei essa, é equidista dos dois lá do segmento. Tem uma outra mediatriz aqui, né? Tá? Então, esse ponto é o circuncentro. Mas ele já deu o desenho, né? Seria melhor pegar o triângulo e fazer o desenho para depois chegar aqui a circunferência. Então, aqui seriam as mediatrizes, tá? Ponto de encontro das mediatrizes. Então, lembra que a mediatriz, ela passa bem no meio, né, do segmento e é perpendicular, tá? Diferente de mediano. Então, esse ponto C aí é o circuncentro. Circuncentro vem de circunferência circunscrita, né? Circuncentro. Então, a resposta correta é a E, né? C é o ponto de intersecção das mediatrizes, né? Além da gente chamar de circuncentro. Ok? Circuncentro. Beleza? Então é isso. Como eu disse, ele estava querendo que a gente explicasse a teoria nos exercícios. Não, eu expliquei lá no começo da aula, né? O que é circuncentro, o que é baricentro. Lembra que forma a palavra bico. B de baricentro, I de incentro, C de circuncentro e O de ortocentro, que é o que ele vai falar, acho que no exercício 4. Tá? Então, essa aula é mais teórica, né? A aula seguinte, que ele coloca mais exercícios. Ok? Pode passar aí. Qualquer coisa faz esse desenho aqui, né? Tá? Opa. Vou passar então. O segmento O segmento da perpendicular traçada de um vértice de um triângulo à reta que contém o lado oposto é determinada altura, né? O ponto de intersecção das alturas, a gente viu lá que era o ortocentro, né? Quer dizer, quando eu traço aqui uma altura aqui, ó, sai de um vértice, chega lá perpendicular. Então, observe que ela não tem obrigação de chegar no meio, não, tá? Então, isso aqui é altura. A mediatriz passa no meio e é perpendicular, a mediatriz vai ser paralela a essa altura. A mediana vai sair do meio, vai chegar lá, sem obrigação de ser perpendicular. A altura não, a altura sai de um vértice, chega perpendicular ao lado oposto. Então, tem uma altura aqui, tem uma outra mais ou menos aqui no olhômetro, né, que deve dar 90 graus. E tem uma terceira altura aqui. Tá? Então, esse ponto de encontro das alturas, a gente chama ele de ortocentro. Né? Então, aqui 90 graus. Então, você tem uma altura IAH, tem uma altura BP, por exemplo, tem uma altura CT. Então, esse ponto aqui é o ponto de encontro das alturas que a gente chama de ortocentro. Então, é ortocentro, tá? É isso, nesse exercício também. Então, ponto de encontro das alturas é sempre o ortocentro. Beleza?
Vou limpar, tá bom? Ou senão o pessoal deve estar copiando, só mais um pouquinho já faço. O, o quinto. Assinale a afirmação falsa. A gente vai ter até na outra aula a ideia de triângulo equilátero, mas eu já coloquei aqui o triângulo. Bom, então ele fala, os pontos notáveis no triângulo equilátero são coincidentes. Até fiz um triângulo equilátero. Qual que é a ideia? O triângulo equilátero tem os três lados iguais. Quando eu traço aqui a altura, ela também chega no meio, então ela é também mediana. Ela também, como ela chega no meio e é perpendicular, esse segmento aqui é mediatriz. E como vai dividir, isso aqui é 60, isso aqui tudo aqui é 90, ela é 30. Então, esse segmento aqui, só no triângulo equilátero, é altura, é mediana, é mediatriz e é bissetriz. Aí, quando eu traço a outra altura, ela vai cair bem aqui, quer dizer, os pontos notáveis coincidem, né? Então, o baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro são coincidentes somente no triângulo equilátero, tá? Então, nem preciso traçar uma terceira aí, né? Se eu traçar a terceira, a altura, mediana, mediatriz, aí elas vão se encontrar sempre no mesmo ponto. Então, os pontos notáveis no triângulo equilátero são coincidentes. Aí, o que a gente vai conseguir fazer na outra aula? A gente vai conseguir achar o raio da circunferência inscrita, circunscrita, porque se aqui está um K, que seria o raio da circunferência inscrita, aqui vai ser 2K, né? Então, você vai conseguir achar o raio da inscrita, a circunferência inscrita vai ser esse casinho, a circunscrita vai ser o 2K. Isso tudo, 3K, seria a altura do triângulo equilátero, que a gente aprendeu a achar lá, que é o lado raiz de 3 sobre 2, mas depois, tá? Então, os pontos notáveis do triângulo equilátero são coincidentes, isso é verdade, tá? O incentro de qualquer triângulo é sempre um ponto interno, né? Porque você vai traçar aqui uma bissetriz. Opa, deixa eu fazer bonitinho. Você vai traçar aqui uma bissetriz, o ângulo interno. Aqui vai traçar uma outra bissetriz. Sempre vai dar um ponto interno, né? Não tem como você escrever uma circunferência aí, esse centro dela está fora, né? Então é impossível, né? É escrever uma circunferência aí no triângulo, colocar aí dentro do triângulo, escrito, tocando nos lados, e esse ponto está fora, né? Então sempre o incentro é sempre um ponto interno, né? O incentro e o baricentro são sempre pontos internos. O circuncentro e o ortocentro, como a gente viu lá, pode ser pontos externos, né? O ortocentro de um triângulo retângulo, está aqui o triângulo retângulo, né? O vértice do ângulo reto, sim, ó. Se você traçar as três alturas, ó, você teria uma altura relativa ao vértice B, ó. Você tem lá um triângulo retângulo ABC. A altura relativa ao vértice B é esse segmento de verde. Relativo ao vértice C é esse outro segmento. Sai de um lado, de um vértice, chega perpendicular ao lado oposto. E a altura relativa ao vértice O aqui, né, seria essa daqui. Então, ela se encontra. Deixa eu só fechar esse recadinho aqui, que está acabando nosso tempo. Então, sempre no triângulo retângulo, o ortocentro é o vértice do ângulo reto. Aqui está o ortocentro, né? Isso que a gente tinha visto lá, né? Então, aqui está o ortocentro. Opa. Ortocentro. Então, verdade. D, o circuncentro de um triângulo retângulo. A gente também já viu, né? Todo triângulo é retângulo, até a gente viu lá na aula 6, que quando você coloca um triângulo retângulo e escreve ali na circunferência, o centro da circunferência vai ser o ponto médio da hipotenusa, né? Vai estar aqui, até a gente ligava lá que isso aqui era o raio, né? Tá? Mas nem precisa ligar esse raio aí, não. Então, o circuncentro do triângulo retângulo é sempre o ponto médio da hipotenusa, que é o que ele fala aí, né? Então, verdade. E, por último, o baricentro de qualquer triângulo é ponto médio da mediana? Não. O baricentro é ponto de encontro das medianas. Ele não é ponto médio da mediana. Porque se ele fosse ponto médio, essa distância aqui seria igual a essa. E, na verdade, não. Essa distância aqui, se você chamar isso aqui de x, aqui vai ser o dobro. Então, o baricentro não é ponto médio da mediana. O baricentro divide a mediana na razão 2/1, né? O falso, pois o baricentro divide, não divide a mediana no meio, divide a mediana na razão 2/1, e não no meio, né? 2/1, tá? Então, essa história do 2x, x, 2k, k, ele fala que é baricentro.
fala que o baricentro é ponto médio de cada mediana. Não, o baricentro é ponto de encontro das medianas e o que, que acontece com ele? Ele divide a mediana na razão 2/1, não divide no meio. Essa distância BM aqui não é igual a PB, né? Na verdade, você tem que PB é o dobro do BMP, tá? Então, não divide no meio, divide na razão 2/1, por isso que aí é a falsa, tá? Beleza, galerinha? Eu vou dar mais um exemplo, ainda tem mais uns minutinhos. Eu vou dar um exemplo aí de incentro, que é um exercício que costuma aparecer lá. E aí a gente acaba por aí. Estou gravando essa aula, né? Depois avisa a galerinha lá que a aula vai estar lá, tá? E pede desculpa para eles lá, que eu achei que eu tinha postado, mas a escola vai começar a postar de agora em diante, mas hoje ainda estava valendo que a gente ia ter que postar. Mas depois a escola vai conversar com vocês. Eu sei que amanhã, terceiros anos, com certeza, vão ter todas as aulas ao vivo, todas, né, no horário normal. Vocês, em algum momento, vai começar. Não sei se amanhã, se na quarta ou na quinta, né? Então, a escola vai estar conversando com vocês, tá? Galerinha, tudo bem? Pode passar aí? Eu vou dar um exemplo agora, tá? Deixa eu ver se eu acho uma página em branco aqui, que eu não deixei página em branco. Vamos pegar aqui um exemplo do incentro. Ó. Imagine aqui um exemplo, tá? Então, vou pegar um exemplo aqui, que é muito comum esse tipo de exercício. Ele dá essa figura, vai dar alguma coisa aqui também. Ó. Em geral, ele dá aqui um I lá, fala em BIC. Então, o que, que ele costuma fazer? Vai ter lá no TC alguns exercícios desse tipo. Quando eu dava prova, se bem que eu lembro que da prova vocês, eu costumava cobrar coisas desse tipo. Se eu te der esse ângulo, eu peço lá em cima, ou às vezes te dou lá em cima, eu peço esse aqui embaixo, né? De duas, uma. Por exemplo, imagina que eu falo que aqui vale 110 graus, e eu quero saber lá quanto vale o X, e falo que I é o incentro, tá? Dado que I, ele fala lá, I é o incentro, e aí ele quer saber quanto vale o X, tá? Isso é um exemplo, tudo bem? Exemplo. Só mais esse exemplo. Vamos lá, que tem 5 minutos. Então, essa parte é dada, quer dizer, ele dá uma figura desse jeito, fala que é o incentro. Ah, o pessoal fala, professor, que é 110, falta 70 para 180. Acha que é 35 e 35. Não, não sei se esse triângulo é isósceles, tá? Não sei. Então, na verdade, o que você faz? Ó? Se você chamar esse ângulo aqui de alfa, como é incentro, é ponto de encontro das bissetrizes, tem a ver com bissetriz. Então, isso aqui é alfa, de cima é alfa. Se aqui for beta, não sei se o beta é igual a alfa, que é beta também. Tá? Então, primeiro, se você pega o triângulo BIC, B e C, triângulo BIC, que é esse triângulo de baixo. O que, que acontece no triângulo BIC? Alfa mais beta mais 110 graus dá 180 graus. Tudo bem? Passa o 110 para lá, você vai ficar com alfa mais beta igual a 70 graus. Descobri que o alfa mais beta vale 70. Depois, se eu pegar o triângulo ABC, para terminar, triângulo ABC, o triângulo todo. O ângulo A vale x, o ângulo B todo vale 2 alfa, o ângulo C todo vale 2 beta, pegando o triângulo todo. Tá? Isso dá 180 graus. Se alfa mais beta vale 70, isso aqui, ó, esse 2 alfa mais 2 beta vai ficar 2 vezes 70, né, que é o mais. Então, vai ficar x mais 2 vezes alfa mais beta, ou já coloca 2 vezes 70, né? Igual a 180. Como eu descobri que alfa mais beta dá 70, então vai ficar 2 vezes 70 igual a 180 graus. Daqui você acha o x, tá? O x mais 140 igual a 180. Falta, então, para 180 40 graus. Então, sai que o x vale 40 graus. É comum esse tipo de exercício. Tem lá alguns no PC dessa forma. Ou, às vezes, ele te dá lá o ângulo lá em cima e pede aqui de baixo, tá? Então, a propriedade de incentro, ponto de encontro das bissetrizes, tá? Beleza, galerinha? Então,
a gente vai encerrar por aqui. Se quiser anotar esse exemplo, fique à vontade. Daqui a pouquinho a gente encerra. E vou postar essa aula. Se alguém perdeu, acho que a Isa chegou depois. A Manuela acho que chegou na hora, não sei se... tá ok? Então, qualquer coisa, tira um print aí que eu vou fechar, que nosso tempo está encerrando. Beleza? Tchau, galerinha. Tudo de bom. Se cuidem. Tchau, tchau. Tudo de bom.